Trump e Rumble declaram guerra a Moraes e pedem julgamento à revelia nos Estados Unidos. Pessoal, o cenário internacional acaba de entrar em ebulição após uma manobra jurídica devastadora. E o detalhe que coloca o ministro Alexandre de Moraes contra a parede nos Estados Unidos, quase ninguém percebeu. A Trump Media e a plataforma Rumble protocolaram um pedido contundente na Justiça da Flórida para que o ministro seja julgado à revelia, alegando que ele ignorou as notificações para responder pelas acusações de censura e violação da primeira emenda americana. Enquanto a AGU tenta intervir para blindar o magistrado e invoca a soberania brasileira, as empresas de tecnologia não recuam e afirmam que a representação do governo é ilegítima. O conteúdo explica por que essa decisão da Corte Americana pode criar um precedente perigoso para o STF no dia de hoje. Mais de 80% das pessoas que assistem os nossos vídeos ainda não são inscritas. Estamos com uma meta de 100 mil inscritos no canal, então chega aí dando like, se inscrevendo, habilitando o sininho na confiança. E a gente começa, pessoal, o nosso giro de notícias de hoje com o professor, jurista e advogado André Marsiglia, né, dando uma pincelada aqui sobre o projeto do Rumble e da Trump Media, pessoal, ao pedir que a ação siga sendo julgada, mesmo sem o retorno e a defesa de Alexandre de Moraes. Vamos entender aqui. Moraes vai provar do seu próprio veneno nos Estados Unidos. O advogado da Trump Media e da Rumble, Martin de Luca, fez hoje um pedido devastador contra o ministro Alexandre de Moraes na Justiça Federal da Flórida. Ironicamente, esse pedido é exatamente aquilo que Moraes faz contra os seus perseguidos, inúmeros deles. Eu vou te contar agora qual foi o pedido, por que isso é devastador contra o Moraes e como é irônica a vida, né? Ele está agora provando daquilo que ele fez aos outros. Eu sou André Marsiglia, advogado, comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem o seu like nesse vídeo. Segundo publicação do advogado Martin de Luca no X, no Twitter, hoje pela manhã, a Rumble e a Trump Media, dona da Truth Social do presidente americano Donald Trump, pediram à Justiça dos Estados Unidos para que o ministro Alexandre de Moraes seja julgado à revelia no processo que corre na Flórida contra ele, Moraes. Citação literal do Martin de Luca. Moraes foi devidamente notificado por um método autorizado por um juiz federal aqui nos Estados Unidos. O prazo de 21 dias para responder acabou, expirou. Ele não compareceu, não respondeu e não pediu mais tempo. Martin de Luca também esclareceu o seguinte: o governo do Brasil tentou intervir na 11ª hora, mas esclareceu que não representa Moraes. Ou seja, olha só, em primeiro lugar, o que é ser julgado à revelia? Ser julgado à revelia significa que ninguém compareceu ao processo, portanto o processo vai ser julgado como se não houvesse defesa. Todas as alegações da acusação são tomadas pelo juiz da causa como verdadeiras. E por que aqui é engraçada essa história? Porque a AGU foi para o processo dizendo que o governo brasileiro é que deveria ser o processado e não o Moraes, mas não disse que estava ali defendendo o Moraes, simplesmente disse que representava o governo brasileiro. Portanto, o Messias, a AGU, deixou o Moraes na mão, deixou o Moraes sozinho. Eles compareceram dizendo: olha, o certo deveria ser outro, mas como vocês estão processando o Moraes, já esclareço, não somos advogados do Moraes. Pô, então, o Messias, isso aí é pior que coisa de inimigo. Se é para comparecer dizendo que não é advogado do Moraes, era melhor não comparecer, porque o processo é contra o Moraes. Se você quisesse defender o Moraes, você deveria entrar no processo dizendo: eu sou advogado do Moraes, mas está errado. O governo brasileiro é que devia ser acionado, não o Moraes, mas eu estou aqui advogando para o Moraes. Não, ele entrou lá dizendo: estou governando, eu estou aqui representando o governo brasileiro e dizendo que o processo devia ser outro. Mas se vocês acharem que é contra o Moraes, não é comigo. Pô, Messias, isso aí é coisa de traíra. Não achei uma boa solução. Me parece que o Messias deu aqui uma boa de um tabefe com luva de pelica na cara do próprio Moraes. Pessoal, tentaram aplicar o migué, o famoso migué, né? Então lá na justiça americana, achando que a justiça
ia comprar essa historinha de que a culpa é do governo brasileiro e não do Alexandre de Moraes, né? Tentaram o legítimo migué. E o ponto é o seguinte: nós temos como pano de fundo, né, é bom que se diga, desse processo até mesmo o fato de que a AGU foi buscar lá fora um escritório para contratar, e a notícia é que tinha pago 3,5 milhões de dólares nesse escritório. E agora o escritório não age, a AGU diz não representar o Moraes e o Moraes ficou na mão. O Martin de Luca ainda complementa a sua postagem dizendo o seguinte: trata-se de saber, esse processo que é acionado o Moraes, trata-se de saber se um juiz estrangeiro pode usar ordens secretas, porque era tudo secreto, para alcançar os Estados Unidos e controlar a liberdade de expressão, dados e plataformas dos americanos por meio de ameaças coercitivas ilícitas. E é exatamente isso que o Moraes é acusado de fazer, né? O que ele realmente fez. Ele tentou entrar e violar a soberania dos Estados Unidos, violando as leis e tentando fazer valer a ordem dele lá fora. Agora é a ironia perfeita. Ele é processado por isso e agora não tem nem defesa. O Moraes, que tanto impede que as defesas do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, tivessem sido feitas porque não permitiu que a citação se completasse, a defensoria entrou no caso, etc. O Moraes, que não permite que os advogados falem, que os advogados questionem, agora está no escuro debaixo da cama. Nem o Messias topou defender o Moraes. Deixa aqui o seu comentário e fique ligado. Diz aí o que você acha. Aproveita que chegou até aqui no vídeo. A gente tá com aquela meta de 100 mil inscritos no canal. Dá o like, se inscreve, habilita o sininho na confiança. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê logo mais em um próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.